Esse é o segundo artigo do meu diálogo aqui com o livro Inovar é Questionar o que já existe, do João Apolinário. Tenho gostado do, do livro, acho que ele tem assim sacadas legais. Eu queria fazer duas digressões antes de entrar no conteúdo, né, dessa segunda etapa de conversa com o livro. A primeira é que é como se fosse. Eu faço artigos aqui hoje em dia, né, voltados para a produção dos e-books que a gente tem produzido na Amazon, né? Estamos fazendo o quinto e a gente vai nessa sequência continuar. Então, quando eu vou fazer um artigo para o e-book, ele é como se eu estivesse fazendo aquele treino, né, mais heavy, mais pesado. E quando eu vou comentar um livro, fica uma coisa mais leve, mais light, porque aí eu vou pipocar assuntos, as coisas vão ficar mais tranquilas, então a gente faz uma espécie assim de, como se a gente fosse jogar uma pelada depois do treino do vôlei, né? Foi a sensação que eu tive. E a outra coisa que eu acho legal é quando a gente vai fazer uma comparação das atividades da Bimodais e quando eu tenho acesso a um livro como esse do Apolinário. O livro do Apolinário é um livro mais percepcionista do que padronista. Ele está mais preocupado em colocar as percepções dele do que criar padrões, que é o nosso objetivo aqui, né? Ele trabalha mais no operacional e menos no explicacional. E a Bimodais ela se caracteriza pela tentativa das explicações. Você vai trabalhar mais no curto prazo para tomar decisões, para montar organizações agora, nesse momento, daqui a um ano, daqui a 2 anos, do que você estruturar um determinado tipo de campo de pensamento, motor da história, a compreensão de determinadas coisas que vai ter impacto mais no longo prazo, que é o que a gente está fazendo aqui na Bimodais, né? E aí, quando você vai trabalhar um livro mais percepcionista, ele não é um livro que vai formar. Não é um livro como se fosse a SWOT, né? A SWOT tem aquela formação, antes dele ir para o campo, você tem aqueles treinamentos, né? Você precisa estruturar o treinamento baseado nos padrões, para o cara se preparar para uma série de situações. Então você tem um cara que prepara o treinamento para depois o cara da SWAT ir para a rua. Então existe como atirar já, né, determinadas coisas que já acontecem no campo, e a outra coisa é a formação. Então, a gente se preocupa aqui na Bimodais com a formação. E aí o que eu quero colocar é, não existe um melhor que o outro, cada um tem uma função, eles são complementares. E o que a gente tem hoje muito no mercado é um tipo de livro tipo do Apolinário. E as pessoas às vezes têm um preconceito quando você tem um livro mais estruturante, mais explicacional, né? Que ele complementa o livro que é mais operacional. Um trabalha junto com o outro. E eu gosto de ler esses livros porque esses livros me trazem insights bacanas. Bom, dito isso, a gente vai entrar aqui nas questões que ele vai trazer, né? Primeira frase. Quando você enxerga o benefício, você não se importa em pagar 10 parcelas de R$ 29 no grill. Ele está contando, né, que ele não se chama um vendedor, ele se chama um demonstrador. E a frase principal que eu coloquei aqui, abrindo o artigo, ele diz, por que a internet ganha espaço? Porque as pessoas têm o direito de escolher. E aí tem uma discussão que eu acho bem interessante nesse aspecto, é que a gente está saindo de um ambiente, e isso é uma questão conjuntural da civilização, nós estamos saindo de um ambiente muito centralizado de informação, né? Os paradigmas foram muito centralizados. A nossa cabeça, a nossa capacidade de pensar foi muito reduzida ao longo das últimas décadas por causa das mídias concentradas. Então, a gente se acostumou na transmissão dos paradigmas
através do convencimento da repetição. Eu costumo dizer que a gente não tem noção que a gente está saindo de uma ditadura civilizacional, que essa é uma característica interessante, né? Quando você tem uma topologia de mídia mais concentrada, naturalmente você acaba criando uma espécie de ditadura, porque você vai fechando os canais de distribuição de paradigmas, e aí você então vai colocando os paradigmas nas cabeças das pessoas. E o que é interessante no Apolinário é que ele saca isso, ele saca que a gente está fazendo uma passagem de um ambiente com menos escolhas para mais escolhas, com mais interação, com mais participação, com mais informação, e isso então faz com que você não possa mais empurrar, ele diz, né? Você não possa mais empurrar produto, ser um empurrador de produto. Ele diz, quero ser um bom demonstrador. Ter um perfil de vendedor e empurrador de produtos é coisa do passado. Ele saca, ele tem a percepção, o insight que a gente está saindo de um ambiente empurrador para um ambiente mais escolhedor. E aí você precisa, né, trabalhar mais com a atração do que com a empurração. Você precisa fazer com que as pessoas tenham a sensação da escolha, porque elas estão, né, começando a desenvolver mais a mente 2, coisa que no passado a gente não tinha tanto. Então aí a gente vai caminhando na ideia. Então eu vejo que a gente tem uma coisa interessante, e isso aí é um aprofundamento dessa questão da civilização, quando a gente tem centralização, a gente tem a tendência à empurração. Quando a gente tem a descentralização, a gente vai mais para a atração. Então isso não está valendo apenas na civilização, né? Num ambiente, numa empresa mais centralizada, as coisas são mais empurradas para as pessoas. E as pessoas têm menos atração, menos envolvimento, menos engajamento. E vice-versa. O livro é interessante, boas sacadas, e eu vou aprofundar isso com o pessoal aqui da Mimodade, falando de outros detalhes mais à frente. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.